Boa noite a todos. Cumprimento os nobres vereadores e vereadoras, os servidores desta Casa de Leis, o público presente e todos que nos acompanham ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Cruz Machado e pelo nosso canal no YouTube. Convido a todos para, em pé, iniciarmos esta sessão ordinária com a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe e ilumine os nossos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Declarando aberta a presente sessão ordinária, informo oficialmente que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelos canais institucionais da Câmara Municipal de Cruz Machado. Peço por gentileza a todos os presentes que mantenham seus aparelhos celulares no modo silencioso. Dando início ao expediente, solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da última sessão extraordinária deste Poder Legislativo. Ata da reunião extraordinária realizada no dia 22 de maio de 2026, na sala das sessões da Câmara Municipal, cita a Avenida Presidente Getúlio Vargas, nessa cidade de Cruz Machado, comarca de Nova Vitória, Estado do Paraná. Conforme disposto na Resolução número 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019, a gravação em áudio e vídeo dessa sessão encontram-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo. Sob a presidência do vereador Osmar Antonichi, secretariado pelos vereadores Kennedy Drummond de Alvarenga e Elias Xênio, conforme convocação, a sessão extraordinária iniciou-se às 20 horas. Verificou-se a presença de todos os vereadores, constando a ausência somente do vereador Osni Jandir Milman. Dando continuidade, o senhor presidente declarou aberta a sessão extraordinária e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi assinada e aprovada por todos os vereadores presentes. Sem mais documentos no expediente, passou-se diretamente para a ordem do dia, a qual contou exclusivamente a discussão do projeto de lei número 1991 de 2026 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre o zonamento urbano, uso e ocupação do solo de Cruz Machado, Paraná. Em segunda discussão, realizou-se a leitura do parecer jurídico expedido pela assessoria do Poder Legislativo e, na sequência, o projeto foi aberto às discussões sem manifestações, foi encaminhado para análise das comissões competentes e para emissão de parecer. Terminada a ordem do dia e como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores e vereadoras presentes. Não tendo chegado à mesa diretiva nenhum tipo de impugnação, declara a ata aprovada. Continuando o expediente, ofício de número 267 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Peço ao secretário que realize a leitura. Ofício número 267 de 2026, Cruz Machado, 25 de maio de 2026. A Câmara Municipal de Cruz Machado. Assunto: justificativa de ausência momentânea de parecer jurídico aos projetos de lei número 1995 de 2026 e número 1997 de 2026. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste justificar a ausência momentânea dos pareceres jurídicos referentes aos projetos de lei número 1995 e 1997, ambos de 2026, encaminhados a essa Casa Legislativa. Esclarece-se que a Procuradora Jurídica encontrava-se no momento do recebimento das matérias, concluindo pareceres relativos a processos licitatórios, os quais possuíam prazos em curso e demandavam atendimento prioritário, em razão da necessidade de observância dos respectivos cronogramas e da regular continuidade dos procedimentos administrativos. Ressalta-se, contudo, que, durante o dia de hoje, está sendo realizada a análise integral de ambos os projetos, porém não foram finalizadas, com previsão de entrega dos pareceres jurídicos até o dia 26 de maio de 2026, para que sejam
devidamente protocoladas na Câmara Municipal. Dessa forma, solicita-se a compreensão desta presidência quanto ao envio posterior das manifestações jurídicas, sem prejuízo de regular tramitação das proposições. Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Novak, prefeito municipal. Indicação 30 de 2026, de autoria do vereador Zeno Firmino da Luz. Peço ao secretário que realize a leitura. Cruz Machado, Paraná, 25 de maio de 2026. Indicação número 30 de 2026. Senhor Presidente, o vereador que a esta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a análise e posterior envio a esta Casa de Leis, sob a forma de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, o anteprojeto de lei anexo que institui o Programa Municipal de Compras Institucionais da Agricultura Familiar, da Produção Orgânica e Artesanal, Procompra CM, e da outras providências. Justificativa. A presente indicação visa fortalecer diretamente a economia do pequeno agricultor familiar, das mulheres agricultoras e do associativismo rural em Cruz Machado. Nosso município possui forte vocação agrícola. Garantir mercado consumidor seguro e preço justo para os gêneros alimentícios produzidos em nossa terra é dever do poder público. Ao colocarmos as associações e cooperativas detentoras de certificação orgânica na prioridade máxima absoluta, estamos estimulando a união dos produtores, o zelo coletivo, a geração de renda no campo e a permanência das famílias rurais em suas propriedades. Aliado a isso, ao exigir como contrapartida que as propriedades fornecedoras estejam limpas e com as frentes das estradas devidamente cuidadas, o município investe simultaneamente na saúde pública, na preservação ambiental e na conservação das estradas vicinais. Atenciosamente, Zeno Firmino da Luz, vereador. Vereador Zeno Firmino, por gentileza, justifique seu pedido em tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, meu boa noite aos senhores e senhoras, boa noite à população de casa também que nos acompanha. A gente vem dialogando, conversando diariamente com a população cruzmachadense, em especial os nossos pequenos agricultores, nossos pequenos produtores rurais, pessoas que diariamente lutam aí no campo, trabalham, fazem a sua produção no campo e muitas das vezes não têm uma garantia de venda. A gente tem visto, né, que, por parte do poder público, tem tido pouco incentivo ao pequeno agricultor. E é importante esclarecer à população que nos acompanha que essa proposta apresentada por mim aqui como indicação de um anteprojeto, ela não cria algo fora da legislação existente. Ela apenas amplia, fortalece um direito que já possui uma base legal aqui no Brasil. Atualmente, a legislação federal, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, já determina que parte dos recursos destinados à merenda escolar seja utilizada na compra direta de produtos da agricultura familiar. Essa política pública trouxe inúmeros benefícios para os pequenos produtores rurais, incentivando a produção local, fortalecendo a economia dos municípios e também garantindo alimentos mais frescos e saudáveis aos estudantes. O anteprojeto que apresento hoje nesta casa, aqui do município de Cruz Machado, busca avançar ainda mais nessa direção, ampliando essa política para outras áreas da administração pública municipal, como na saúde, assistência social e demais repartições públicas aqui no nosso município, valorizando especialmente a produção orgânica e também a agroecológica. O associativismo rural, como no caso o grupo aí formado por mulheres agricultoras ou agroindústria familiar,
e o fortalecimento da economia local que pode ser, aliás, pode ter um resultado positivo com este olhar, com esta visão do poder público. Outro ponto extremamente importante, senhores nobres colegas, é que a própria legislação federal já permite o pagamento de valor diferenciado para o produto orgânico e agroecológico certificado, justamente por possuírem em maior qualidade, manejo sustentável e também menor impacto ambiental. O projeto municipal fortalece nessa possibilidade e permitindo que o município valorize quem produz alimentos mais saudáveis e também o produto sustentável para a nossa população. Então, além disso, este projeto que estou encaminhando aqui como indicação prioriza associações cooperativas locais, entendendo que quando o agricultor trabalha unido, organizado em grupo, ocorre o maior fortalecimento da economia rural aqui no nosso município. Também um aumento da capacidade produtiva, redução de custo e maior segurança no abastecimento das repartições públicas. O associativismo fortalece o pequeno produtor, gera renda coletiva e ajuda a manter as famílias no campo com muito mais dignidade. Então, eu gostaria de deixar claro, senhores, que esse projeto que eu estou encaminhando como indicação aqui, eu gostaria até que, de repente, houvesse mais debate entre os nobres colegas. Depois eu irei repassar a cada colega, para que os senhores acompanhem o formato desse projeto, tudo dentro das normas da lei, para que não haja nenhum tipo de problema e prejuízo para o nosso município, mas que possa ser debatido, sim. Estarei encaminhando aí ao secretário de Agricultura, estarei encaminhando ao gabinete do Executivo, para que seja avaliado, e também ao CMDR, para que seja tratado esses assuntos de valorização a esses produtores que dão prioridade ao produto agroecológico, que dão prioridade a trabalhar cada vez com menos tipos de veneno que venham prejudicar o meio ambiente. É uma forma da gente valorizar, acolhendo, juntando todos esses recursos que a gente gasta em alimentos, que pode ser produzido aqui no nosso município e que pode ser adquirido pelo município, desde que nós tenhamos aí uma lei que regulamente tudo isso. Nós já temos leis federais que permitem, resoluções federais que permitem que isso seja feito, basta o nosso diálogo entre vereadores, secretário de Agricultura e também o Executivo, para que a gente possa valorizar os nossos pequenos produtores. É a única forma que a gente pode valorizar o pequeno produtor. O grande produtor, ele tem espaço no mercado. Nós vivemos da pequena propriedade, da agricultura familiar. Então, a gente precisa valorizar. Nós temos diversos produtos que nós produzimos aqui no município e que muitas vezes elas são vendidos ou acabam deixando de ser vendidos para o município por não ter uma regulamentação, por não ter uma documentação que oficialize as compras para que seja valorizada a nossa produção local. Então, gostaria, depois eu irei passar aos senhores, para que os senhores avaliem e também nos ajudem a levar essa indicação ao nosso secretário de Agricultura e ao nosso prefeito municipal do município de Cruz Machado. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade e não havendo mais documentos no expediente a serem apreciados, passamos para a ordem do dia. Iniciando com o projeto de Lei Ordinária número 50 de 2026 do Legislativo de autoria do vereador Kennedy Dumão de Alvarenga. Peço ao secretário que efetue a leitura do projeto. Projeto de Lei Ordinária número 50 de 2026. Institui o Dia Municipal da Erva Mate Sombreada no município de Cruz Machado, Paraná, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, aprova. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Cruz Machado, Paraná, o Dia Municipal da Erva Mate Sombreada, a ser comemorado anualmente no dia 20 de abril, em alusão à sanção da Lei Federal número 14.551 de 2023, que concedeu ao município o título de capital nacional da erva mate sombreada. Artigo 2º. A data tem por finalidade: primeiro, valorizar a cultura e a tradição da produção de erva mate sombreada no município. Segundo, reconhecer a importância econômica da atividade ervateira para Cruz Machado. Terceiro, poderá, a critério da administração municipal, a criação de eventos culturais, educacionais e turísticos relacionados à erva mate. Quarto, incentivar práticas sustentáveis de cultivo, especialmente o sistema sombreado em meio à vegetação nativa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei visa instituir no calendário oficial do município de Cruz Machado
o Dia Municipal da Erva Mate Sombreada, a ser comemorado anualmente em 20 de abril, em referência à sanção da Lei Federal número 14.551, de 2023, que concedeu ao município o título de Capital Nacional da Erva Mate Sombreada. A iniciativa busca valorizar a tradição cultural e a importância econômica da produção da erva mate para o município, reconhecendo o trabalho das famílias produtoras e incentivando a preservação do cultivo sombreado, prática sustentável integrada à vegetação nativa. Além disso, a data contribuirá para fomentar ações culturais, educativas, turísticas e ambientais relacionadas à erva mate, fortalecendo a identidade local e promovendo o desenvolvimento sustentável de Cruz Machado. Diante da relevância da matéria, solicita-se o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cruz Machado, Paraná, em 21 de maio de 2026. Kennedy Drummond de Alvarenga, primeiro secretário. Passa a palavra para o autor do projeto de lei, o vereador Kennedy, para justificar em tribuna o mesmo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, você que nos acompanha de suas casas ou no próximo dia de seu telefone, muito obrigado por estar sempre nos acompanhando. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Dia Municipal da Capital Nacional da Erva Mate Sombreada, Cruz Machado, a ser celebrado anualmente no dia 20 de abril em reconhecimento à importância histórica, cultural, econômica e ambiental da erva mate para o município de Cruz Machado. A erva mate faz parte da identidade do nosso povo, da trajetória de desenvolvimento do nosso município. O seu cultivo, especialmente no sistema sombreado, sob a vegetação nativa, representa uma prática tradicional que alia a produção, preservação ambiental e sustentabilidade, características que tornam Cruz Machado uma referência nacional e internacional neste segmento. O reconhecimento oficial de Cruz Machado como capital nacional da erva mate sombreada, por meio da Lei Federal número 14.551 de 2023, consolidou uma realidade já conhecida por toda a região, a de que o nosso município é protagonista na produção de erva mate cultivada em meio sombreado, preservando a floresta nativa e garantindo um produto de elevada qualidade, apreciada em diversos mercados. A atividade ervateira constitui uma das principais bases da economia local, gerando emprego, renda e desenvolvimento para inúmeras famílias, produtoras rurais, trabalhadores e empresas ligadas ao setor. Mais do que uma atividade econômica, a erva mate representa tradição, cultura, história e o modo de vida de gerações de cruzmachadenses. A instituição desta data comemorativa no calendário oficial do município visa valorizar e preservar esse importante patrimônio local, promovendo o reconhecimento dos produtores, incentivando a difusão de conhecimentos entre a cultura ervateira e o fortalecimento e o sentimento de orgulho da população por essa importante data, que também é destinada a cada pessoa que faz parte da história da erva mate em nosso município. Aos que produzem as mudas, às famílias que cultivam os ervais, aos tarefeiros, que levantam cedo e enfrentam o trabalho árduo da colheita, às indústrias que beneficiam a produção e levam aos mais diversos mercados, e a todos aqueles que mantêm viva a tradição de tomar um bom chimarrão. Todos são igualmente importantes nessa cadeia produtiva e cultural que construiu o reconhecimento de capital nacional da erva mate sombreada. Sua dedicação, trabalho e amor por essa tradição merece nosso respeito, gratidão e reconhecimento. Trata-se, portanto, de uma justa homenagem àqueles que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento de Cruz Machado, bem como de uma forma perpétua e celebrar o título que projeta o nosso município em todo o território nacional. Então, fazendo essa breve explanação sobre o projeto, eu agradeço a você, agricultor, a todos vocês que trabalham nesse cultivo da erva mate, e peço encarecidamente, pessoal, para que cuide das nossas matas, porque
se continuar o desmatamento como está, em poucos anos nós perdemos esse título de capital da erva mate sombreada. Vem sendo feito um desmatamento agressivo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e a gente precisa mais florestas, mais sombras, para que se possa produzir erva mate e manter esse título, que é um orgulho para nós. Em diversas viagens pelo estado, quando alguém me pergunta de onde eu sou da capital da erva mate sombreada. É uma identidade nossa e nós precisamos preservar, manter e fazer ela crescer ainda mais, cada vez mais. Então, nós que somos mais de 85% agricultura, né, é muito importante de manter esse título e, né, agregar cada vez mais valores, tanto com a importação, que vem de estado para estado, quanto a exportação para outros países, né? Então, vem se projetando cada vez mais a erva mate usada em cosméticos e entre outros ali, que já vem sendo estudado, outros tipos de você secar a erva mate. Então, é uma coisa que só vem a crescer e só vem a ampliar o mercado. Então, esse projeto de lei também, além como para valorizar o nosso povo, valorizar a nossa erva mate, ter esse dia do dia 20 de abril como comemoração, mas, acima de tudo, para que a gente melhore e amplie, né, o nosso conhecimento à frente da erva mate, assim como municípios ao redor têm feito, como São Mateus, que é uma potência, né, hoje. Então, que a gente possa seguir exemplos e tornar cada dia mais, o nosso nome como capital da erva mate sombreada no nosso calendário e levar também para outras cidades e outros estados. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha a explanar sobre o projeto. A propositura está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Só complementando o que o nobre colega fez em relação à indicação desse projeto de lei, eu também dou total apoio, até porque nós estamos no município, o qual já tem um título esse aí que, graças ao deputado Toninho Vandes e graças aí ao deputado estadual Ussin, o nosso município foi contemplado, foi luta, foi batalha para chegar a esse título. E nada mais justo que nós termos o próprio dia, né? Comemorarmos o nosso dia, mas oficialmente, que tenhamos esse calendário oficial. E que nós possamos usar deste calendário, desta data, para, sim, valorizar mais o produtor da erva mate sombreada, dar oportunidade para que o produtor da erva mate sombreada tenha palestras, tenha uma técnica mais apurada na hora do plantio, na hora da produção, na hora da colheita, fazer tudo possível para que nós possamos ter qualidade. Eu acho que o nosso município só vai conseguir concorrer hoje, não com o título de capital nacional da erva mate sombreada. Ele só vai concorrer, sim, com qualidade. E nós temos a possibilidade dessa qualidade, até porque nós temos uma mata apropriada, nós temos um solo apropriado para a erva mate. E nós temos justamente o produto de qualidade que a erva mate sombreada é a melhor. Eu falo aqui, e tenho orgulho de dizer que é a melhor erva mate do mundo. A erva mate sombreada é a melhor erva mate do mundo. Então, parabéns ao nobre colega por essa iniciativa. E eu acredito que todos os vereadores aqui são totalmente a favor que nós tenhamos essa lei aprovada e sim criado o nosso dia, a data do dia da erva mate sombreada. Presidente, também quero comentar sobre este projeto. Que fique aprovado, que seja lei essa data comemorativa, dia 20 de abril, o dia da erva mate sombreada no nosso município. E assim como teve esse ano, a primeira Expomate, que foi nessa data, então que sempre seja próximo dessa data realizado aqui no nosso município, porque isso vai, com certeza, ajudar sempre a divulgar o nosso município e atrair o turismo e tudo de bom para o nosso município. E também eu vejo que, por ser a maior parte da população agricultores, essa data cai em seguida depois da safra que os agricultores têm, a maioria da produção. Então, é uma época que o povo tem mais capital para vir se divertir na festa e tudo mais. Então, eu vejo que, se esse projeto for aprovado e que essa data comemorativa seja sempre realizado, as festividades do município nessa data vai ficar muito bom. Então, eu apoio.
Bom, também quero comentar, boa noite a todos. Também quero comentar sobre a erva, como a gente também sou um produtor de erva, Mato Assombrado, Maria, minha erva tudo é assombrada. E temos que incentivar, né, os produtores e trazer mais empresas para o nosso município e para agregar mais valor, né, porque você veja a erva hoje no nosso município é caro ou forte, mas o valor que está, o preço da arroba está matando nós colonos, né. Então temos que incentivar, trazer mais empresas, ter esse título, capaz de vir mais empresas para o nosso município, para nós agregar mais valor, porque o forte do nosso município é a erva e o tabaco, né, que leva o município, carrega o município nas costas, né. Encaminhe o projeto para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente, seguindo os prazos legais. Projeto de Lei Ordinária número 1995, de 2026, do Executivo. Peço ao secretário que efetue a leitura do projeto e anexos. Projeto de Lei número 1995, de 2026, súmula. Dispõe sobre alterações de metas no PPA para o período de 2026 e 2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir ações orçamentárias, projeto atividade, metas financeiras e físicas em atividades orçamentárias constantes do anexo 2º da Lei Municipal número 1906, de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029 no município de Cruz Machado e anexos da Lei Municipal número 1893, de 2025, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2026. As seguintes metas fiscais e financeiras: órgão e unidade orçamentária responsável, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura. Função: agricultura e promoção da produção agropecuária, desenvolvimento e promoção da agricultura e meio ambiente. Pavimentação da Estrada Rural Santana ao Gavazone, exercício de 2026. Meta física: pavimentação da Estrada Rural Santana ao Gavazone, 134.047 metros quadrados. Meta financeira: R$ 33.961.339,44. Despesas, obras e instalações. Fonte: convênio, Programa Estradas da Integração, Estrada Rural Gavazone ao Santana, R$ 33.961.339,44. Artigo 2º. Para dar cobertura à inclusão de metas fiscais e financeiras pelo artigo anterior, na forma do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, será considerada como recursos financeiros, parágrafo 1º, a tendência de excesso de arrecadação por fonte de recursos. Fonte de arrecadação por tendências, artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 4.320. Fonte: Programa Estradas da Integração, Estrada Rural. Total: R$ 33.961.339,44. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, Paraná, em 18 de maio de 2026. Carlos Nova, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, submetemos à apreciação desta egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei, que dispõe sobre a inclusão de metas fiscais e financeiras no PPA 2026 a 2029 e na LDO do exercício de 2026, com vistas à execução da ação pavimentação da Estrada Rural Santana ao Gavazone, no município de Cruz Machado, Paraná. A proposta tem por finalidade adequar os instrumentos de planejamento orçamentário às necessidades de formalização e execução do convênio número 65 de 2026, integrante do programa Estradas da Integração, destinado à pavimentação asfáltica em CBUQ da referida via rural, em extensão aproximada de 22,3 km. CBUQ, para simplificar, é asfalto. A obra é de extrema relevância para o desenvolvimento do município, especialmente em razão da intensa produção agrícola e florestal da região, com destaque para a cultura da erva mate, milho, soja e madeira, atividades que exercem papel fundamental na economia local e regional.
A melhoria da infraestrutura viária permitirá melhores condições para o escoamento dessa produção, reduzindo perdas, custos logísticos e o tempo de transporte, além de aumentar a competitividade dos produtores rurais e das empresas vinculadas ao setor. Além disso, a pavimentação proporcionará significativa melhoria no fluxo da rota, atualmente já utilizada por produtores e empresas locais, bem como por transportadoras e usuários de outros municípios. Trata-se de uma via estratégica, com passagem importante em direção à região de Guarapuava, consolidando-se como uma nova alternativa de deslocamento e de escoamento da produção, inclusive para empresas de fora do município que utilizam ou poderão utilizar o trecho como rota logística mais eficiente. A execução da obra também contribuirá para a redução dos custos de manutenção viária, para a conservação do solo e dos recursos hídricos, além de promover maior segurança e trafegabilidade, especialmente em períodos de chuva, beneficiando diretamente as comunidades rurais e de forma reflexa toda da população municipal. Do ponto de vista orçamentário, a inclusão da respectiva ação encontra respaldo na legislação vigente, especialmente diante da previsão de cobertura por meio de tendência de excesso de arrecadação, vinculada à fonte de recurso indicada, assegurando a necessária compatibilidade entre o planejamento e a execução da despesa pública. Desta forma, o presente projeto de lei visa atender ao interesse público, fomentando o desenvolvimento econômico, fortalecendo a infraestrutura rural e ampliando as condições de mobilidade e competitividade do município de Cruz Machado. Ante o exposto, submeto o presente projeto à apreciação dos nobres membros desta Casa Legislativa, certa de sua relevância e urgência. Carlos Novak, Prefeito Municipal. Parecer contábil. Ementa ao projeto de lei número 1995 de 2026. O presente projeto de lei dispõe sobre a inclusão de metas fiscais e financeiras no PPA 2026 a 2029. Lei Municipal número 1893 de 2025 para o exercício financeiro de 2026. A inclusão de metas físicas e financeiras refere-se a uma nova ação para o programa número 8, Desenvolvimento e Programação de Agricultura e Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ação, pavimentação da Estrada Rural Santana ao Gavazone, no valor da meta financeira de R$ 33.961.339,44. Com a meta física, a pavimentação asfáltica em CBUQ da estrada rural que liga Santana ao Gavazone em uma extensão de 22,3 km, totalizando 134.047 metros quadrados, com recursos do convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, Fundo de Equipamento Agropecuário do Paraná, FEAT, termo de convênio número 65 de 2026, sítio 84.192. Os recursos para a cobertura financeira referente à inclusão das metas será pela transferência dos recursos previstos no convênio em seu valor pactuado. Esses recursos normalmente serão transferidos após a contratação de empresa, através do devido processo licitatório e após as medições apuradas pelo município e atestadas pelo órgão concedente. Certifico que há recursos orçamentários para a inclusão de metas físicas e financeiras no PPA e LDO vigentes. A destinação de dotação orçamentária específica na LOA de 2026, com o elemento de obras e instalações, despesa de capital, dará pela abertura de crédito nacional especial, projeto de lei número 1997 de 2026. Desta forma, entendemos quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário, não há óbice para a aprovação e tramitação do referido projeto de lei. Jefferson Rodrigues Marcos, contador. Informo que o projeto não veio acompanhado de parecer jurídico, mediante justificativa apresentado, o qual será apreciado para leitura na segunda discussão. A propositura está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, em relação ao projeto 1995, ele entra em caráter de emergência, urgência. Ele é um projeto extremamente importante porque a lei orçamentária ela não previa
essa meta que é a pavimentação asfáltica que liga o distrito de Santana até a ponte do Gavazzoni. Então, a proposta desse projeto é exatamente esta, é nós estarmos alterando a lei orçamentária e incluindo essa meta do valor de aproximadamente 34 milhões, para que possamos abrir o crédito na sequência e para que possa realmente se fazer essa pavimentação tão esperada pela população, né, do nosso município. Então, é um momento muito importante, eu acho que é por isso que, né, esta casa aceitou o caráter de urgência, pelo fato de que a gente nem recebeu o parecer jurídico, e mesmo assim a gente entende a importância desse projeto, a urgência de que nós precisamos, ele precisa ir para o Diário Oficial já aprovado, para que nós possamos realmente, o município possa já estar abrindo a licitação para a contratação, né, da empresa para poder fazer esse asfalto. Então, é um projeto extremamente importante e, né, e com base nisso, né, a gente está muito feliz, né, que a gente está discutindo realmente essa alteração na LDO para incluir esse valor. Muito obrigada. Presidente, também quero comentar, o pessoal que está acompanhando, tem bastante gente assistindo ao vivo, então, esse projeto de abertura de crédito é da pavimentação asfáltica da estrada do Santana até o Gavazzoni, são 33.961.339 e precisa ser votado e aprovado o quanto antes possível. Essa semana, com certeza, vai ter mais sessões, para que dê tempo o Executivo licitar o quanto antes possível. Senhor presidente, só para complementar, quero aqui já publicamente agradecer ao presidente da Câmara, em nome da população, presidente, ao assessor do gabinete, o Budim, que na parte da manhã tiveram esse diálogo aqui na Câmara de Vereadores, juntamente com a procuradora da nossa casa aqui, o qual foi decidido pelo presidente colocar, para que nós tenhamos aí as sessões extraordinárias essa semana, precisamos ter, porque nós temos um prazo limitado, prazo praticamente estourando. Se nós não fizermos essas sessões, e nós precisamos que venha esse parecer o quanto mais rápido, né? Ficou até acordado na parte da manhã que chegaria, mas infelizmente não deu tempo, e a gente entende que também subcarrega, né? Tem um monte de projetos que precisam ser acompanhados, e todos têm que ter parecer, mas a gente espera que amanhã, no máximo até amanhã, chegue esse parecer, porque a gente possa acelerar tudo dentro dos trâmites, e tenhamos mais duas audiências, mais duas sessões extraordinárias, que será, depois o presidente vai falar mais sobre isso, mas o porquê das que a gente precisa repassar para a população. Porque assim, como o prazo é curto, muito curto, para que a gente possa adentrar toda essa obra antes do período eleitoral, então nós precisamos que ela seja incluída aí na lei orçamentária, no valor de quase 34 milhões, e ela tem que passar por aqui. Não adianta, não, o pessoal que está acompanhando em casa, mas o valor... Por que precisa passar pela Câmara de Vereadores agora? Precisa porque ela não estava na LOA. Então, como não estava, como era um valor que não estava previsto na lei orçamentária anual, ela precisa estar incluindo ela nessa lei orçamentária deste ano. Então, tem que ser rápido. Nós temos, após as sessões, vai ser homologado aí já a documentação, e nós temos 25 dias apenas pela frente, ou seja, temos 25 dias que é obrigado, após ser lançado o edital da licitação, para que ele fique vigente, para que as empresas possam participar. Então, é muito limitado os dias. Se nós perdermos um dia, né, presidente, se nós perdermos um dia desse prazo, nós acabamos perdendo o prazo, que é dia 3 de julho, que é determinado por lei, pela Justiça Eleitoral, que aí, a partir desse momento, não poderia dar início. E se nós conseguirmos dar início a tudo isso, aí sim nós teremos já a obra seguindo durante o período eleitoral, sem problema algum. Senão nós teremos que esperar passar o período eleitoral para depois começar a obra. Obrigado, senhor presidente. Encaminho o projeto para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente segundo os prazos legais. Projeto de Lei Ordinária número 1997 de 2026 do Executivo. Peço ao secretário que efetue a leitura do projeto e anexos.
Projeto de lei número 1997, de 2026, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e contém outras providências. Artigo 1º. Em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, fica ao Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente Lei Municipal número 1907, de 2025, de 19 de dezembro de 2025, crédito adicional especial no valor de R$ 34.036.345,71. Para a suplementação das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Serviços da Administração Geral, R$ 75.006,27. Pavimentação do Estrada Rural Santana ao Gavazone, R$ 33.961.339,44. Totalizando R$ 34.036.355,71. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto pelo artigo anterior na forma do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, será considerado como recursos financeiros. Parágrafo 1º. O excesso de arrecadação por tendência por fonte de recursos. Excesso de arrecadação por tendência. Programa Estradas da Integração Estrada Rural, R$ 33.961.339,44. Parágrafo 2º. O superávit financeiro apurado para o exercício financeiro de 2025 por fonte de recursos. Superávit do exercício anterior, R$ 75.006,27. Artigo 3º. As alterações constantes desse decreto passam a constar na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Ecos Machado, Paraná, em 18 de maio de 2026. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras. Submetemos à apreciação desta Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 34.036.345,71, destinado ao atendimento de relevantes demandas de interesse público no município de Ecos Machado. A presente proposição contempla inicialmente dotação específica para a aquisição de imóvel no valor de R$ 75.006,27, medida necessária ao cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de desapropriação número 3760/98/2020, 8160174, em trâmite perante a segunda vara civil e fazenda pública da comarca de Nova Vitória, Paraná. A decisão judicial julgou procedente o pedido formulado pelo município, reconhecendo a desapropriação do lote de terreno urbano número 11, da quadra número 15, do loteamento Vila Cecília Otto, matrícula número 19029, com área de 479,15 metros quadrados, fixando a justa indenização no importe de R$ 54.700, valor este atualizado e sujeito aos encargos legais até o efetivo pagamento. A inclusão dessa dotação é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial e regularização patrimonial do município e a adequada destinação da área, sobretudo diante de sua localização em zona de ocupação restrita e de risco, circunstâncias que reforçam o interesse público na medida adotada. Além disso, o presente projeto de lei prevê a suplementação da ação de pavimentação da Estrada Rural Santana ao Gavazone, vinculada ao convênio número 65 de 2026, integrante do Programa de Estradas da Integração, no montante de R$ 33.961.339,44, destinada à execução de pavimentação asfalto em CBUQ, em trecho de aproximadamente 22,3 km. A obra possui expressiva relevância para o desenvolvimento rural e regional do município, uma vez que a região é marcada por intensa produção agropecuária florestal, com destaque para erva mate, milho, soja e madeira, atividades que dependem diretamente de infraestrutura viária adequada para o escoamento da produção, redução dos custos logísticos e melhoria das condições de transporte. A pavimentação desta via também contribuirá para a melhoria do fluxo regional, uma vez que se trata de importante ligação com a região de Guarapuava, consolidando-se como uma rota de circulação de produtores, empresas locais e também de agentes econômicos de fora do município. Com isso, haverá maior integração territorial, ampliação de competitividade econômica e fortalecimento da logística regional, além de benefícios diretos à trafegabilidade, segurança e conservação da estrada.
Do ponto de vista orçamentário, a abertura do crédito encontra respaldo nos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, sendo a cobertura amparada por excesso de arrecadações por tendência, no caso do convênio da estrada, e por superávit financeiro apurado no exercício anterior, no caso da aquisição do imóvel, conforme demonstrado no próprio projeto. Assim, o presente projeto de lei atende ao interesse público, promove a adequação do orçamento às necessidades concretas da administração e viabiliza investimentos estratégicos para o desenvolvimento urbano, rural e econômico do município de Cruz Machado. Diante do exposto, contamos com o indispensável apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente matéria. Atenciosamente, Carlos Nova, prefeito municipal. Informo que o projeto não veio acompanhado de parecer jurídico mediante justificativa apresentada, o qual será apreciado para leitura em segunda discussão. A propositura está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, nós temos o projeto de abertura de crédito. Ele traz, neste mesmo projeto, dois recursos diferentes para ações distintas. Uma delas é exatamente a abertura de crédito no valor da pavimentação asfáltica que liga o distrito de Santana até a ponte do Gavazzoni. E o segundo recurso, no valor de 75 mil, que se trata exatamente da desapropriação de um terreno da prefeitura, que a prefeitura desapropriou uma família. Dentro do projeto está o documento de desapropriação também. E a prefeitura procurou, no mesmo projeto, fazer a abertura de crédito para contemplar realmente os dois valores, para que ela tenha realmente o recurso já disponível para pagamento, né? Além, né, da pavimentação, ainda junto essa desapropriação. Essa desapropriação ela é de um terreno, né, que está em uma área de encosta. Houve retirada de saibro no local, anos atrás, e isso, na verdade, acabou gerando escorregamento e desmoronamento. E aí existe um ataque com o Ministério Público, obrigando o município a retirar os moradores e desapropriar os imóveis. E aí o que acontece, né? Agora, né, houve uma ação e agora já veio essa resposta. Então, o município tem que pagar as custas, mais o terreno no valor de 54 mil. Então, dentro do projeto, nós temos dois recursos diferentes, a abertura de crédito para dois recursos diferentes, para situações diferentes e necessidades diferentes. Muito obrigada, senhor presidente. Encaminho o projeto para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente, seguindo os prazos legais. Projeto de Lei Ordinária número 1991, de 2026, do Executivo. Peço ao secretário que efetue a leitura dos pareceres das comissões competentes deste Poder Legislativo. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Cruz Machado, Paraná. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Comissão de Serviços Públicos e Obras, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, Comissão de Urbanismo e Política Agrícola e Comissão de Direito do Cidadão. Assunto: Projeto de Lei número 1991 de 2026. Objeto: dispõe sobre o zoneamento urbano, uso e ocupação do solo de Cruz Machado, Paraná. Primeiro, relatório. Trata-se do projeto de lei número 1991 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o zoneamento urbano, uso e ocupação do solo do município de Cruz Machado, Paraná, promovendo a atualização da Lei Municipal número 1216 de 2009. A proposição
integra o conjunto de leis que compõem a revisão e atualização do Plano Diretor Municipal instituído pela Lei Municipal número 1917 de 2026, trazendo novas diretrizes voltadas ao ordenamento territorial, desenvolvimento urbano sustentável, mobilidade urbana, preservação ambiental, inclusão social e valorização da função social da cidade e da propriedade urbana. O projeto encontra-se acompanhado de anexos técnicos contendo o macrozoneamento municipal, zoneamento urbano, regime de atividades, regime urbanístico, esquema gráfico das regras de ocupação e exigências de vagas de estacionamento. Conforme a justificativa apresentada pelo Poder Executivo, a matéria objetiva modernizar a legislação urbanística municipal, adequando-a às exigências constitucionais, ao Estatuto da Cidade e às atuais necessidades de crescimento e desenvolvimento do município. É o relatório. Segundo, análise das comissões. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação proceder à análise dos aspectos constitucionais, legais, regimentais e da técnica legislativa da matéria. Após análise do projeto de lei número 1991 de 2026, verifica-se que a proposição encontra respaldo jurídico na Constituição Federal, especialmente nos artigos 30, incisos 1º e 2º e 8º, artigo 182 e artigo 225, bem como no Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 2001 e na Lei Orgânica Municipal, notadamente em seus artigos 16, 59, 146 e 155. Observa-se que a iniciativa da matéria é privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme disposto no artigo 59, inciso 4º, da Lei Orgânica Municipal, tratando-se de legislação integrante da política urbana e do Plano Diretor Municipal. Constata-se ainda que a proposição observa os princípios constitucionais da função social, da propriedade, desenvolvimento urbano sustentável, planejamento urbano e interesse público coletivo. O projeto apresenta adequada técnica legislativa, compatibilidade com as demais normas urbanísticas municipais já aprovadas no contexto da revisão do plano diretor, além de atender às exigências da participação popular previsto nos estatutos da cidade, mediante consultas e audiências públicas realizadas durante sua elaboração. A comissão ressalta ainda a necessidade de cautela quanto a eventuais alterações substanciais no texto ou anexos do projeto, considerando que modificações relevantes poderão exigir nova participação popular, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regular tramitação da matéria. Da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização examinar os aspectos financeiros, orçamentários e de impacto administrativo decorrentes da proposição. A atualização da legislação de zoneamento urbano constitui importante instrumento de planejamento e organização territorial do município, permitindo maior racionalidade administrativa, segurança jurídica e previsibilidade na expansão urbana e no desenvolvimento econômico local. O projeto contribui diretamente para o adequado planejamento da infraestrutura urbana, da ocupação territorial e da implantação de serviços públicos, reduzindo riscos de crescimento desordenado e evitando futuros impactos financeiros decorrentes da ausência de planejamento urbano adequado. As regras estabelecidas para a ocupação de solo, parcelamento urbano, instalação de atividades econômicas e exigência de infraestrutura mínima proporcionam maior controle administrativo e eficiência na gestão pública municipal. Além disso, o ordenamento urbano
adequado tende a favorecer o desenvolvimento econômico sustentável, incentivar investimentos privados, ampliar a arrecadação municipal e racionalizar os custos públicos relacionados à infraestrutura, mobilidade urbana e prestação de serviços essenciais. A comissão destaca ainda que o projeto observa os princípios da responsabilidade administrativa e do planejamento urbano sustentável, estando em consonância com as normas fiscais e orçamentárias aplicáveis à administração pública. Assim, sob o aspecto financeiro, orçamentário e administrativo, a comissão manifesta-se favoravelmente à proposição. Da Comissão de Serviços Públicos e Obras. A Comissão de Serviços Públicos e Obras verifica que o projeto de lei número 1991 de 2026 possui elevada relevância para a organização estrutural e funcional do município. As diretrizes de zoneamento, ocupação do solo e definição das áreas urbanas influenciam diretamente a implantação de obras públicas, expansão da infraestrutura, organização do sistema viário e prestação eficiente dos serviços públicos municipais. O projeto estabelece parâmetros claros para a expansão urbana da cidade de ocupação, instalação de atividades econômicas e exigência de infraestrutura adequada para os novos empreendimentos, contribuindo para evitar ocupações irregulares e sobrecarga dos serviços públicos. As disposições relativas às vagas de estacionamento, controle urbanístico, utilização dos espaços urbanos e integração com o sistema viário municipal demonstram preocupação com a mobilidade urbana, acessibilidade e funcionalidade da cidade. Também merece destaque a previsão de instrumentos técnicos como estudo de impacto de vizinhança, mecanismos preventivos essenciais para avaliar os impactos de empreendimentos sobre trânsito, mobilidade, equipamentos públicos, paisagem urbana e qualidade de vida da população. A comissão entende que a matéria fortalece o planejamento urbano municipal, proporcionando melhores condições para a execução de obras públicas, organização territorial e desenvolvimento ordenado da cidade. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. No âmbito da competência dessa comissão, verifica-se que o projeto possui significativa relevância social, ambiental e urbanística. A delimitação das zonas especiais de interesse social demonstra o compromisso com o município com a promoção de políticas habitacionais voltadas à população de baixa renda, assegurando acesso à moradia digna e à inclusão social, em consonância com os princípios constitucionais e com a lei orgânica municipal. A criação e preservação de zonas especiais de preservação ambiental evidenciam a preocupação com a proteção dos recursos naturais das áreas ambientais sensíveis, das nascentes, corredores ecológicos e ecossistemas de relevante interesse ambiental. As regras urbanísticas propostas contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, proteção da saúde pública, proteção ambiental e desenvolvimento urbano sustentável. A comissão ressalta ainda a importância do planejamento urbano para garantia de acesso adequado a equipamentos públicos comunitários, educação, saúde, assistência social, cultura, lazer e mobilidade urbana, evitando desigualdades territoriais e crescimento urbano desordenado. O projeto também fortalece a participação popular e a gestão democrática da cidade, especialmente mediante a atuação do Conselho Municipal das Cidades e dos mecanismos de consulta pública previstos na legislação urbanística. Desta forma, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação da matéria. Comissão de Urbanismo e Política Agrícola. Compete à Comissão de Urbanismo e Política Agrícola analisar as questões relacionadas ao ordenamento territorial, planejamento urbano e utilização do solo urbano e rural. O projeto de lei número 1991 de 2026 constitui um dos principais instrumentos de execução da política urbana municipal, promovendo a regulamentação do solo, ocupação e expansão territorial do município de Cruz Machado. As delimitações das zonas urbanas previstas no projeto estabelecem critérios técnicos essenciais para a organização da cidade, disciplinando adequadamente as áreas residenciais, comerciais, industriais, de expansão urbana, interesse social e preservação ambiental. O projeto demonstra alinhamento com as diretrizes do Estatuto das Cidades, do Plano Diretor Municipal e da Lei Federal número 6.766 de 1979, garantindo o controle do parcelamento do solo, organização territorial e compatibilização entre crescimento urbano e preservação ambiental. A comissão destaca ainda a importância das disposições aplicáveis ao uso e ocupação do solo rural, especialmente quanto à implantação de atividades compatíveis com a realidade local e com as normas ambientais e urbanísticas. Também merece reconhecimento a utilização do estudo de impacto de vizinhança como instrumento preventivo de planejamento e de controle urbano, permitindo ao município avaliar os impactos sociais, ambientais e estruturais decorrentes de novos empreendimentos.
A matéria representa importante avanço no planejamento urbano e território do município, contribuindo para um crescimento ordenado, sustentável e socialmente equilibrado. Comissão de Direito do Cidadão. A Comissão de Direito do Cidadão observa que o projeto de lei número 1991 de 2026 possui forte relevância para a garantia dos direitos coletivos, sociais e urbanísticos da população. O adequado ordenamento urbano é instrumento essencial para a promoção da dignidade da pessoa humana, qualidade de vida, acesso à moradia, mobilidade urbana, segurança, acessibilidade e equilíbrio social. As normas previstas no projeto promovem maior transparência, previsibilidade e segurança jurídica aos cidadãos quanto ao uso e ocupação do solo urbano, reduzindo conflitos urbanos e assegurando tratamento isonômico na aplicação das regras urbanísticas municipais. A previsão de participação popular, consultas públicas, atuação no Conselho Municipal da cidade e mecanismos de avaliação técnica fortalece a gestão democrática e participativa do município, garantindo que as decisões urbanísticas sejam pautadas pelo interesse coletivo. A comissão entende que a delimitação das áreas de interesse social e preservação ambiental demonstra compromisso com a proteção dos direitos fundamentais das atuais e futuras gerações. Assim, a matéria revela-se plenamente compatível com os princípios constitucionais da cidadania, função social da cidade e desenvolvimento urbano sustentável. Terceiro, conclusão. Após a análise conjunta do projeto de lei número 1991 de 2026, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Cruz Machado concluem que a matéria possui elevada relevância jurídica, urbanística, ambiental, social, econômica e administrativa para o município. O projeto representa a consolidação final do processo de revisão e atualização do Plano Diretor Municipal e das legislações urbanísticas correlatas, promovendo a modernização do ordenamento territorial de Cruz Machado em conformidade com a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica Municipal e as demais normas aplicáveis. A proposição estabelece instrumentos fundamentais para o crescimento organizado da cidade, disciplinando de forma técnica e planejada a ocupação do solo urbano e rural, a expansão territorial, a preservação ambiental, a mobilidade urbana, a implantação de atividades econômicas e a promoção da função social da propriedade. As comissões destacam que o projeto foi elaborado mediante estudos técnicos, levantamentos especializados, consultas públicas e audiências junto à sociedade civil, garantindo legitimidade democrática e participação popular no processo de construção da política urbana municipal. Ressalta-se ainda que a matéria busca assegurar equilíbrio entre desenvolvimento econômico, inclusão social, preservação ambiental e organização urbana, criando bases sólidas para o planejamento sustentável do município nas próximas décadas. O projeto fortalece a segurança jurídica, a eficiência administrativa e a capacidade de planejamento do poder público municipal, proporcionando instrumentos modernos e adequados para o controle do uso e ocupação do solo, prevenção de conflitos urbanos e promoção do bem-estar coletivo. As comissões reconhecem que a atualização do zoneamento urbano constitui medida indispensável para garantir o crescimento ordenado, valorização dos espaços urbanos, proteção ambiental, ampliação de infraestrutura pública e melhoria da qualidade de vida da população cruzmachadense. Diante de todo o exposto, as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, Comissão de Serviços Públicos e Obras, Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, Comissão de Urbanismo, Política Agrícola e Comissão do Direito do Cidadão manifestam-se. A linha A, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei número 1991 de 2026. A linha B, pela regular tramitação da matéria perante esta Casa Legislativa. A linha C, pela compatibilidade da proposição com a Constituição Federal, Estatuto das Cidades, Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor Municipal e demais legislações urbanísticas e ambientais aplicáveis. A linha D, pela aprovação do projeto de lei número 1991, por se tratar de matéria de elevado interesse público e essencial ao desenvolvimento urbano sustentável, ao ordenamento territorial, à proteção ambiental, à promoção da função social da cidade e à garantia do bem-estar coletivo da população de Cruz Machado. A linha E, pela observância do rito previsto no artigo 54, parágrafo 2º, inciso 7º e artigo 153 da Lei Orgânica Municipal, exigindo-se pela aprovação da matéria o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Sala das sessões, 25 de maio de 2026. Caso algum vereador ou vereadora queira se manifestar, está autorizado. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da matéria se mantenham sentados. Os edis que forem contrários à aprovação, por favor, levantem-se. Resultado.
A matéria foi aprovada por unanimidade. Declaro neste momento a palavra livre, respeitando o tempo de 5 minutos para cada vereador. Vereador Zeno Firmino da Luz. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, senhor presidente, e demais nobres colegas, cumprimentar ao público de casa, ao nosso munícipe que nos acompanha sempre, e ao nosso munícipe que está sempre nos acompanhando todas as sessões, se faz presente, sempre muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Já gostaria de iniciar por aqui minha palavra livre do dia de hoje, desta noite, sugerindo para que o município busque uma solução. A gente já tratou disso na reunião que nós tivemos lá na linha Vitória, né? Que é uma forma da gente poder ter um local para que os motoristas possam, de repente, pelo menos, aquentar o seu alimento, né? Para que possam ter um local adequado, para um banheiro adequado, possam ter um local para que eles possam descansar, ou pelo menos desembarcar dos seus veículos de transporte escolar. E muitos deles não têm nem como preparar um alimento, não tem como preparar um chimarrão, um café, porque não tem uma cozinha adequada por falta desse local. A gente já tratou sobre isso em reunião, já foi alegado que por questão de ser empresas terceirizadas, e a gente até entende essa questão, mas também são seres humanos, né? São pessoas que também precisam que haja esse olhar pelo poder público. Eu estive lá sexta-feira acompanhando algumas coisas lá e conversei com os motoristas e presenciei o sofrimento deles naquele dia de chuva que estavam. Já falando em linha Vitória, pessoal, falando em linha Vitória, eu quero falar por aqui para vocês do Dr. Google. Não sei se já ouviram falar do Dr. Google. Não sei se vocês, o pessoal da linha Vitória, sabe muito bem do que estou falando. Dr. Google foi procurado sexta-feira pela população da linha Vitória, diversos moradores, e eu trouxe uma lista de reclamações deles lá. Mas eu já chego na parte que fala sobre o Dr. Google. É o seguinte, gente, eu estive lá sexta-feira, fui visitar o postinho de saúde, que seria a UBS, mas até o momento não foi concluída a UBS, a gente espera que seja concluída dentro do prazo, que o pessoal possa ter um local para poder ficar também, porque estão sofrendo um monte lá de chuva. Mas, assim, o problema também está no atendimento. Eu tive um monte de reclamação durante esse mês, e eu resolvi fazer uma visita pessoalmente, realmente, acompanhando, conversando com as pessoas estavam tão felizes porque tinha trocado de médico. Estava lá um outro doutor, que eu não vou citar o nome aqui também, em respeito aos demais profissionais, mas um doutor muito bem atencioso e que a população levantou as mãos quando ele chegou lá pelo atendimento que ele estava fazendo. O pessoal da linha Vitória, os vereadores e nobres colegas que estão aqui, com certeza sabem do mesmo assunto. Mas a reclamação é sobre o doutor que anteriormente estava e que hoje retornou para a UBS novamente da linha Vitória. É o problema que eu tenho aqui só uma pequena lista de algumas coisas. Olha, ele não faz pontos nos cortes por causa do pó que tem na linha Vitória. Ele não prescreve medicações em soro, encaminha atendimento para o hospital, aqui da UBS, aliás, para a UBS, atendimentos básicos que ele deveria fazer lá. Ele pesquisa no Google, no chat GPT, ele pesquisa muitas coisas no Google, como se fosse uma pessoa que ele não tivesse tanto conhecimento. Não estou aqui falando que ele não tem conhecimento, mas é estranho para um profissional que precisa atender rapidamente em algumas situações. E isso é só uma das coisas que eu passei. Eu tenho uma lista aqui, pessoal, que eu não vou citar tudo, porque eu preciso falar diretamente com o secretário Diego, já entrei em contato com ele, ficou de nós conversarmos essa semana, espero que a partir da manhã eu consiga falar com o secretário para que a gente possa tratar desse assunto, porque veio diversas reclamações, e não é de uma pessoa, não, é diversos moradores, que se fosse de uma pessoa, eu poderia até pensar assim, será que de repente o munícipe às vezes não foi com o jeito do tratamento médico? Não, são centenas de pessoas que já mandaram mensagens e que, inclusive, continuam cobrando as mesmas mensagens que mandaram e a gente deixou de falar sobre isso. Então, a gente precisa mesmo tratar desse assunto, que é muito grave, gente. Tem muitas informações, que eu tenho uma lista aqui, ó, no meu celular aqui, que está grande a lista aí. Está grande a lista aqui, só que eu não vou falar tudo aqui, preciso falar para o secretário pessoalmente. Tem coisas mais complicadas que a gente precisa investigar. Nada contra o profissional, mas precisamos tirar essa dúvida. Maravilha, gente? Então, o pessoal da Vitória pode ficar cegado que a gente vai buscar
entender o que está acontecendo sobre esse assunto. E para encerrar aqui, gostaria de falar que na última sexta-feira tivemos aí a autorização para a licitação do nosso asfalto, tão sonhado asfalto que liga Santana ao Gavazone. Estivemos por lá reunidos com todos os colegas vereadores que fizeram presente, o prefeito municipal, vice-prefeito, prefeito Inácio Martins, que esteve ali também, deputado Ussen, e também o Santinho Roveda, e, claro, a todos os munícipes que estiveram. Obrigado pela presença da população. População que veio para entender realmente como vai funcionar a questão da autorização para o asfalto para que seja construído. Muitas pessoas que vieram é porque têm interesse que as coisas aconteçam. Então, deixo aqui o agradecimento à Prefeitura Municipal pelo empenho também, que correu atrás para que o projeto fosse feito em tempo hábil e para que se pudesse ser cadastrado, protocolado aí na Secretaria do Estado, para que a gente tivesse direito a esse recurso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e, se Deus quiser, vai sair sim o asfalto de Santana ao Gavazone para a nossa população do Cruz Machado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Joacir. Bom, boa noite a todos novamente. Boa noite quem está assistindo nós em casa. Também quero comentar sobre a vinda do deputado Usimbach, sexta-feira. Todos os vereadores estavam presentes, prefeito. E quero dar os parabéns para o deputado Ussi, né, que foi uma briga de anos, né, sempre ouvia falar, os vereadores antigos que estavam, né, temos 2 vereadores, né, do passado, que estão aí com nós, também brigavam por isso, e outros vereadores brigavam por isso, sempre escutava eles brigando por esse asfalto na Santana e Inácio Martins. Agora está sendo realidade o sonho que vai ser realidade. E quero agradecer os engenheiros da prefeitura, que estão de parabéns, engenheiros que correram de atrás também sobre esse projeto. E também quero agradecer o deputado, o Usimbach, e o governo do Estado, pela verba que o Usimbach me garantiu, o Oricap Asfalto de Nova Concórdia. Uma hora ou outra vai dar certo, vai sair o Oricap, se Deus quiser. Agradecer ao deputado que eu estava lá no gabinete dele em Curitiba, pedi para ele está garantindo a verba para o nosso Nova Concórdia. E também que hoje estava com o secretário de Agricultura, Daniel, discutindo com ele sobre as horas-máquina. Graças a Deus, se realizou. A hora-máquina vai começar essa semana, já final de semana já está começando a hora-máquina, semana que vem vai pegar mais em força. Vai dar show de bola, vamos conseguir atender o povo, que o povo está esperando o serviço para nosso município. E quero comentar sobre o projeto de calcário, que fiz indicação na semana passada, para mudar a nossa lei do projeto calcário, né, porque eu acho que a lei está errada, que eu acho que tem que atender todo mundo igual, né, pequeno ou grande, tem que ser atendido igual. E a primeira leva do calcário já estão licitando a empresa, diz que daqui um dia já vai ser licitada a empresa, já vai sair a primeira leva do calcário, que foi quem se inscreveu no ano passado, já vai receber, daqui um dia vão receber o calcário, tomara Deus que pegue uma empresa que distribui bem certinho. E domingo que vem tem a festa da Irmã Ambrósia, Romaria da Irmã Ambrósia, na comunidade minha, do Rio das Antas. Convido a tua população para ir, que é um local muito bonito no nosso município. A Irmã Ambrósia, lá, o local, lá, o moento da Irmã Ambrósia, lá é muito lindo. Peço para a população e lá vai ter a festa sobre a Irmã Ambrósia, lá, dia 31. E minha palavra é só isso. Obrigado, uma boa noite a todos. Vereadora Noeli. Boa noite a todos. Agradeço a Deus a oportunidade de mais um dia, mais uma reunião aqui. Quero deixar um versículo hoje que está lá em 1 João 5:4, que nos diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quero dizer que nos últimos dias, na semana passada, a gente teve muitas reivindicações, reclamações sobre o PSS. E, assim como eu, alguns vereadores também foram atrás do pessoal da comissão para tentar entender o que tinha acontecido na classificação dos candidatos. Quero refazer a fala do Kennedy na reunião anterior, onde ele disse que os candidatos, quando forem prestar um PSS de um edital, um concurso, que vejam bem as cláusulas daquele edital.
porque um dos erros, ou uma das reivindicações, os maiores recursos que entrou foi porque eles achavam que o edital desse PSS era o mesmo edital do PSS anterior, e não era. Então, quando for se tratar de um PSS, de um concurso, agora nós estamos à véspera de sair um concurso, eu gostaria de pedir que fosse lido o edital com muita atenção, que fosse visto os pontos, que, na dúvida, vocês procurem o pessoal da comissão, ou procurem nós, vereadores, aqui, que a gente sempre tem acesso a saber quem faz parte da comissão, para poder estar ajudando vocês antes, né, de acontecer a classificação, ou enquanto ainda tiver tempo. Porque, se for ver, por exemplo, uma das coisas que questionaram bastante foi que não contou a pontuação de cursos que a pessoa tinha. Mas, quando foi ser lido no edital, a validade dos cursos lá dizia, era só referente a um período. Então, não adiantava nada você apresentar um curso que você tenha feito antes ou depois desse período. Não contou ponto. Outra coisa assim, que já tinham me perguntado, e eu até na hora não tinha lido, quanto à questão de constar ou não nos envelopes o tempo de serviço de registro em carteira. Eu até comentei com a pessoa que me questionou, falei, eu acho que se é um PSS de prova de títulos, tudo que você tiver que comprove que você tem experiência de trabalhar, você devia ter anexado. E, realmente, é o que mais conta ponto, é você fazer um PSS, um curso para um destinado cargo, e comprovar que você tem experiência naquele cargo. Outra coisa que confundiu bastante as pessoas foi o critério de desempate, que no PSS anterior, o critério de desempate era a idade. E, dessa vez, o critério era a sobra de pontos dos cursos que a pessoa tinha. Então, foram vários fatores que levaram a que desse uma diferença tão grande na pontuação. Também teve um cargo que a pessoa até já está trabalhando, já foi classificada, já está trabalhando, e, nessa vez, ela ficou tipo, em 5º, 6º lugar. É porque alguém se inscreveu para o mesmo cargo que ele, com uma graduação a mais, com mais estudo do que ele, por isso ficou na frente. Então, eu gostaria de dizer para vocês que a gente foi atrás, a gente conversou com o pessoal da comissão, a gente pediu esclarecimento para ver se estava tudo certo, tanto que o PSS já foi homologado na quinta-feira, e o resultado é esse. Então, eu gostaria de pedir para vocês, quando forem prestar um PSS, um concurso, fiquem muito atentos ao edital. Tá? E, se precisarem de ajuda, a gente está aí para poder estar ajudando vocês. Também quero comentar sobre a assinatura, né, na licitação do asfalto de Inácio. A gente vendo ler aqui um projeto de 34 milhões, e o detalhe, recurso do Estado, nada de contrapartida do município. Isso é um sonho que a gente vê se tornando realidade, um sonho que deu muito trabalho para muita gente, de muitos anos, a gente sabe disso, mas que a recompensa vem, né, de ver que agora está um passo. Vai ser feito reuniões extras até para que seja alterado rápido, olha, que de tempo de alterar o orçamento para poder ser licitado. E é um momento de muita felicidade para a Cruz Machado poder estar vivendo isso. Quero agradecer especialmente ao deputado Ussin, que lutou muito para que isso acontecesse. Quando muita gente não acreditava nisso, ele fez com que nós acreditássemos. E a gente começou a tentar, correr atrás, pedir que fosse dada uma atenção especial para isso, e, graças a Deus, isso está se tornando possível. Agradeço, então, a oportunidade e desejo uma semana abençoada a todos vocês que nos acompanham. Vereadora Terezinha. Novamente, boa noite a todos. Gostaria de dar satisfação hoje, né, em relação ainda ao transporte universitário, porque, a partir do momento que nós fizemos as reclamações, fizemos os pedidos, né, de explicação, tivemos muitos outros alunos, muitos outros estudantes que fazem cursos técnicos, que estudam nas universidades, que entraram em contato comigo exatamente para reforçar as inúmeras situações que vêm acontecendo dentro do ônibus universitário. Daí, no dia de hoje, eu recebi a notícia via diretor dos transportes, dizendo que, inclusive, houve denúncia no Ministério Público a respeito do transporte universitário,
e que a empresa foi notificada, ela apresentou resposta, ou seja, ela apresentou a sua defesa e também apresentou a vistoria, que ela ainda tinha a vistoria do ônibus válida, mas acabou submetendo o veículo a mais uma vistoria no dia 21, para garantir que estava realmente tudo certo com o ônibus. E aí, no dia de hoje, eu sentei para conversar com o diretor dos transportes, com o Luiz, e repassar para eles, né, outras reclamações, outras solicitações que também vêm ocorrendo, para que a gente possa estar resolvendo algumas situações, porque é dinheiro nosso, é dinheiro público que está sendo investido. Nós temos, como eu já falei, uma lei que permite, que possibilita que esse transporte, né, vá para as universidades, leve todos os nossos jovens, que esses nossos jovens tenham a oportunidade de estudo, mas, por outro lado, né, que nós tenhamos realmente segurança, né, qualidade e, principalmente, a comunicação, porque foi isso que a gente sentiu, que a falta maior ela está centrada na falta de comunicação. E, muitas vezes, os alunos eles acabam não falando, né? E aí isso está criando assim inúmeras situações. E agora parece que, com essas reclamações, os estudantes estão realmente trazendo as suas reclamações. Gostaria de deixar bem claro que esse portal de reclamações, sugestões, ele está aberto. Estamos abertos para analisar e tentar melhorar o que for necessário. E também, óbvio, né, cobrar dos alunos que, se existem falhas, talvez por parte da empresa, mas que também existem falhas por parte dos usuários, que muitas vezes, né, agem de maneira errônea também, e que a gente possa estar adaptando, adequando melhor esse espaço. Também, nessa semana que se passou, eu, né, estive em reunião com todos os diretores das escolas municipais. Eu havia encaminhado um ofício para eles pedindo que fizessem o levantamento de todas as crianças que estão ainda na fila para serem atendidas principalmente pelo neuro. E óbvio que a gente fez o levantamento de todas as outras especialidades. Na quinta-feira nós sentamos, a secretária e a sua equipe estiveram juntas, foi um bate-papo, uma conversa muito gostosa. A gente percebeu o quanto nós temos que avançar ainda nesta área. Hoje nós temos um número muito grande de crianças que estão nesta fila, aguardando o atendimento. Esse atendimento ele está muito demorado. Percebemos também que, se as crianças não forem avaliadas até o final do segundo ano, muitas delas terão muitas dificuldades de aprendizado. Então, a gente, agora, no próximo momento, né, eu gostaria de estar convidando os vereadores para que a gente possa estar discutindo juntos, numa reunião, as possibilidades, para que vocês também estejam a par desta situação, para, na sequência, nós podermos estar conversando com a saúde, né, com outros setores, para que a gente possa desafogar essa fila. Hoje nós temos mais de 200 crianças nesta fila de espera. É um número muito grande, gente. O atendimento neurológico é bem complexo, porque nós não temos muitos profissionais na região. E isso significa que nós estamos condenando inúmeras dessas crianças a um atendimento correto, eficiente, para que dê oportunidades de desenvolvimento a eles. Então, por hoje é isso. Desejo uma semana muito cheia de trabalho para nós, porque ela realmente será, e até, provavelmente, quarta-feira. Vereador Zeno Cajuca. Boa noite a todos que nos acompanham de suas casas, ao pessoal aí que acompanha, está aí presente na casa. Hoje eu queria dizer à população que sexta-feira foi um dia histórico para Cruz Machado, onde tivemos a presença do deputado Ussi, onde foi assinado a liberação, agora, licitação, do asfalto de Santana ao Gavazone. Era uma luta que pouca gente acreditava
que um dia iria acontecer, mas tivemos uma equipe, igual eu falei, sempre cobrando e lutando, fazendo reuniões, e graças a um governo que o Paraná, o tamanho de um governo que o Paraná tem, e um representante que o nosso município tem, que é o seu Ussim Bacre, as coisas foram andando e acabaram dando certo. Esta Casa de Leis fez o que pôde, adiantamos a devolução para que o projeto pôde ser feito, os engenheiros correram atrás, parabenizar os engenheiros aí que correram atrás, e o projeto foi feito, e agora cabe ao município licitar. E nós, vereadores, estamos aí, essa semana, fazendo mais 2 reuniões extraordinárias para que as coisas andem o mais rápido e que o município consiga licitar o quanto antes. E escutamos assim o deputado também cobrar que quer que isso comece o quanto antes, porque se não começar logo, tem o período eleitoral, depois só da eleição que possa dar continuidade. Também queria pedir ao prefeito, vice-prefeito, engenheiro do município, fiscal de obras, ver a situação desse TST da linha Palmeirinha, muita cobrança, a empresa parece que abandonou, não está mais trabalhando, então, não sei para quem cabe isso, ver o que pode ser feito, se multar, notificar a empresa, para que isso não aconteça mais, essas coisas aí que vem acontecendo, as empresas ganham licitação e não executam a obra, vão embora e parece que nada aconteceu. Então, queria pedir ao prefeito, a quem cabe essa parte, para estar vendo e tomando uma decisão quanto antes, porque a população ali vai sofrer com essa buraqueira aí que está aparecendo. Também queria pedir ao secretário de obras que dê uma olhada para a região nossa lá. Hoje já não teve transporte escolar em umas linhas lá, porque não tem mais condições de ônibus estar trafegando por até segurança dos alunos. Aí o motorista não quer mais fazer uns trajetos ali que é muito perigoso. Então, queria ver, pedir ao secretário que desse uma mão lá na minha região aí e vesse aquelas estradas aí que está cada dia pior. Também queria pedir ao setor de obras, prefeito, que vesse uma maneira de resolver a questão dessa ponta aí de a par do mercado São José, perto do Pena ali. É uma vergonha para o município, uma ponte daquele tipo ali, daquela largura, numa avenida do nosso município. Aquilo ali é até feio para o município. E eu acho que não custa tanto para estar enlargando essa ponte aí para ter uma mão dupla, não só um ter que esperar o outro passar dentro da cidade. Eu acho uma coisa bem... até ruim para o município isso, um cara ter que esperar o outro passar ali por causa que a ponte não oferece a largura adequada. Então, era isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Elias. Senhor presidente, nobres colegas, servidores da casa e a todos que acompanham, hoje eu quero comunicar a todos que estavam há muito tempo já aguardando que fosse aprovado o projeto de lei do plano diretor. Hoje foi a última discussão aqui na Câmara de Vereadores, um projeto longo, foi alguns meses de trabalho ali, de discussão, e, graças a Deus, conseguimos chegar ao fim e aprovar. Então, de agora em diante, já quem estava aguardando, principalmente o pessoal que tem os lotes ali nos bairros que estavam irregular, de agora em diante já tudo começa a fluir melhor. Então, a Câmara de Vereadores já fez a parte que competia a nós, vereadores. Também quero dizer a todos que hoje tivemos a primeira discussão de aprovação de abertura de crédito, de um recurso de aproximadamente 44 milhões de reais de pavimentação asfáltica, que vai ser realizado do Distrito de Santana, a divisa do município
de Inácio Martins. E essa semana vamos ter mais 2 reuniões extraordinárias para que possa ser aprovado o quanto antes essa abertura de crédito e que a Prefeitura possa, dentro do prazo, licitar essa obra. E para os que talvez não acompanharam as sessões anteriores, alguns meses atrás nós estava aprovando a abertura de crédito de um pouco mais de 5 milhões de reais para pavimentação asfáltica para a linha Vitória. Então, os que vêm assistir depois, para não pensar que talvez a gente está aprovando para outra região e algumas não, então tem para a nossa região, tem para outra região também. Então, fiquem tranquilos que, se tudo der certo, nos próximos meses já vai ser licitado e, assim que possível, as empresas vão executando as obras. Também quero comunicar, principalmente os motoristas de ônibus das empresas terceirizadas lá da região. Já o vereador Zeno comentou e eu também tenho sido cobrado, seguido, principalmente agora esses dias de chuva, e principalmente onde as máquinas patrolaram as estradas, fica liso e a Prefeitura não está dando conta de atender todas as regiões com a pedra brita. Recentemente teve licitação e está em falta a pedra brita até que normalize, então peço a compreensão de todos, vejam o que é possível e assim que normalizar, com certeza a Prefeitura vai dar jeito de atender esses lugares mais perigosos ali para transporte de alunos. E também quero fazer agora a leitura de um convite lá da Secretaria de Turismo. Eles enviaram para nós, vereadores, mas eu quero fazer esse convite à nossa população, que é convite para a participação na etapa da Copa Sul de Motocross. Por meio deste, temos a honra de convidar para prestigiar a etapa da Copa Sul de Motocross, que será realizada nos dias 6 e 7 de junho de 2026, na pista da área de lazer municipal de Cruz Machado, Paraná. O evento reunirá competidores e visitantes de diversos municípios da região, promovendo o esporte, o lazer e incentivo ao desenvolvimento do turismo e da economia local. A programação ocorrerá nos seguintes horários: dia 6 de junho de 2026, no sábado, das 11 às 17 horas, e dia 7 de junho de 2026, domingo, das 8h30 às 17h30. Certos de podermos contar com a valiosa presença, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Secretaria Municipal de Turismo. Então, todos que puderem participar deste motocross, participem, é muito bonito. Já quem não conhece a área de lazer, chega lá, conhecer, dar apoio para todos os que vão participar. E, de minha parte, por hoje era isso. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Vereador Kennedy. Novamente, uma boa noite a todos. Obrigado pela companhia de vocês que chegaram até aqui nos acompanhando ou que nos acompanhem em dias seguintes pela internet. Gostaria primeiramente de agradecer, né, a todos os servidores públicos da nossa cidade, cada um com a sua atribuição, fazendo o melhor pela nossa cidade. E relevante ressaltar aí o recapamento, a pavimentação asfáltica aí, ao Gavazone, espero que saia. Deus nos livre dos pica-fumo, que seja uma empresa séria que ganhe, uma empresa séria que comece e termine, né, se Deus quiser. Como citado pelo vereador aí, o asfalto, o tratamento superficial triplo do Palmeirinha, começou bonito, depois parou e foi, gerou transtornos e ainda está gerando transtornos, né? Talvez terá que ser revista a situação contratual da empresa ali, executada na justiça ou não, fica a critério da administração. O que a gente vê é que o povo está sofrendo, está precisando. Quem está agradecendo hoje é só... Conversei com o Rubens Golombieski, que é a irmã dele, que poeira não tem mais lá. De tanto buraco, o pessoal passa no rastejo com o carro lá, porque não tem como andar. Meu Deus do céu, o Ivo da Açougue também deve estar faceiro, que não tem poeira para eles lá. De tão ruim que está. Então, peço ao senhor prefeito, ao secretariado responsável aí, para que seja feita alguma coisa. Seja feito o quanto antes, porque vai se arrastando, se não tiver alguma medida enérgica, o troço não vai andar. Então, eu queria só ressaltar também do meu projeto para instituir o Dia Municipal da Erva Mate Sombreada no município, aí,
que é mais assim como um reconhecimento a cada um que planta, que produz, que corre atrás. Eu tenho familiares que também tiram sustento da erva mata, então nada mais, nada menos do que homenagear cada um que vive dessa atividade aí. Parabenizar também o pessoal dos projetos, licitação, enfim, porque tudo passa por eles, né? Planejamento, licitação, para que a gente tenha um produto final, tenha um serviço de qualidade ali para o município, né? Só ressaltar também para o pessoal ali, foi feita a data do motocross no mesmo dia que vai ter a festa no Bronislau, né? Então, deu uma quebrada de perna, nosso diretor Rodrigo lá, infelizmente, é na mesma data ali. Então, tem que dar entender nos dois, tanto na festa da escola, para ajudar a escola, quanto na festa do motocross lá, porque é uma etapa paranaense, enfim. Queria só convidar a todos aí. Amanhã teremos, né, a palestra, digamos assim, sobre como vender para o município. Ano retrasado, se não me engano, ficaram 17 milhões para o município, poderia ter ficado ainda mais. Mas por falta de conhecimento, né, desde um pedreiro que tem uma MEI, um mercadinho pequeno, uma vendinha pequena. Então, se inscrevam, pessoal, lá no portal da Prefeitura, para amanhã, das 19 às 22 horas, você está podendo aí aprender como vender para o município, se é viável para você, se não é viável para você, mas com certeza aí como diz, o que se aprende não se ocupa espaço, né? Só agrega valor no nosso conhecimento. Então, você que tem uma MEI, tem uma EPP, uma empresa de pequeno porte, vá até lá para aprender como vender para o município. Porque o nosso município ali é destaque, né? Nunca deu calote em ninguém, sempre paga de maneira ágil, né? O secretário Rodrigo Souza ali mandou o convite ali pela secretaria dele. Eu estarei me fazendo presente lá, porque hoje eu não tenho uma empresa, não sei amanhã, né? Qualquer um de nós aí, mesmo o agricultor também, tem essa oportunidade de estar lá aprendendo e para vender para o município, para que o dinheiro fique para nós, que fique dentro da cidade ali e não vá para fora. Tá certo, senhor presidente, nobres colegas, você que nos acompanha, um forte abraço, abençoado a todos, uma abençoada semana a todos e até a próxima, se Deus nos permitir. Meu boa noite a todos, os nobres colegas vereadores. Meu boa noite aí nosso amigo Cuguta, que quase não perde uma sessão aí. E meu boa noite ao pessoal que está assistindo em casa. E quero mandar um abraço ali para duas famílias que não perdem uma sessão da Câmara. A Macir Vonniger, a sua família, a seu pai Werner Vonniger e Ivone Vonniger. E meu amigo Augusto Punha, também que está assistindo na sua casa, que não perde uma sessão da Câmara. Então, um abraço do vereador Baixinho. Sinal que vocês estão querendo o bem do município. É importante vocês assistir e passar para a população as pautas que é passada aqui na Câmara. Também quero agradecer aí o deputado Felipe Franceschini. Ano passado fiz um pedido de um kit esportivo. Semana passada fui atendido. Hoje estive lá com o prefeito no Ginal de Esporte e com o Samuel Mexo, que é o secretário de esporte aí. Fui lá ver os kits esportivos. Realmente já estão aí na cidade, já está no ginásio. Tem bolas, coretes, redes, cones, medalhas. Então, é importante, agradeço ao Felipe Franceschini por ter cedido esse para nós e para a população, esse kit esportivo ali que vai ajudar muito o nosso esporte ali. E também quero dizer que hoje o executivo, o Nivaldo ali, o assessor, me ligou para passar como urgente lá no executivo, na prefeitura, para conversar sobre os dois projetos de regime de urgência para passar essa semana na Câmara, sobre esse asfalto de Nácio Martins de Santana ao Gavazone. Então, vim hoje cedo, fui lá, vim com o Nivaldo aqui e o Abel aqui, conversamos com eles antes, estava o vereador Zeninho ali. Então, fizemos de regime de urgência, marquemos para quarta-feira a sessão extraordinária e na quinta a votação. Então, para não perder esse recurso, então, você não pode ficar cegado, né, que vai ser feito esse asfalto. Eu também duvidei, porque é coisas de 40 anos que eu já escuto isso,
né? Mas é importante que vai ser feito. Quero agradecer aí o vereador Osni, grande amigo meu, a minha amiga Noeli e o vereador Zeno também, porque 15 anos eles já estavam correndo atrás desse sonho aqui. Plantaram a semente, né? O Zeno e o Osni eram vereador, a Noeli trabalhava com o prefeito Bibi. Então, agradecer a vocês especialmente por ter corrido atrás e hoje está sendo concluída essa obra. Então, daí eu fui hoje, conversemos, já marquei uma reunião. Então, quinta-feira está tudo certo. Então, vai dar o prazo certo, né? Tem que dar os 25 dias certo, que esse dinheiro não está na lei orçamentária. Então, a partir de quinta já vai estar tudo certo. E também quero dizer dessa empresa, o TST, já falei com o Nivaldo hoje, a empresa foi notificada. Eu já perdi a fé, já corri atrás, já o Cristian lá não me atende mais. Nós, vereadores, já fomos lá com o prefeito. Ele garantiu que em fevereiro entregava. Então, eu acho que não vai ser mais concluído. É complicado, que é um dinheiro da Itaipu, né? Então, eu acho que vai ser perdido esse recurso aí, mas não, é por causa que a empresa é complicado. Uma empresa que falou que ia cumprir, deu a palavra para nós, e está cheio de buraco, que nem o que a gente falou, e não tem que fazer enquanto não acertar essa parte jurídica ali desse projeto aí. Não tem que uma prefeitura colocar máquinas ali. Então, tomara que tramita meio logo, sei lá se vão fazer ou não, porque ali a população, na verdade, está sofrendo com os buracos. Eu já estive ontem passei por lá também, está tendo esse negócio. E também tem um projeto da Itaipu ali, a Associação Eco Araucária, né, que vai ser feita a indústria da erva mata ali na Palmeirinha. Tomara Deus também que venha uma empresa certa, uma empresa correta, que são 20 milhões de investimento, né, para não perder esse recurso. Então, minha palavra por isso era hoje. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas no dia 27 de maio, às 19 horas, e dia 28 de maio, às 19h30 horas. Neste plenário, com finalidade exclusiva às discussões dos projetos de lei 1995 de 2026, súmula, dispõe sobre alterações de metas do plano plurianual para o período de 2026 e 2029, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e da outras providências do projeto de lei 1997 de 2026, súmula, dispõe a abertura de crédito adicional especial e contém outras providências. Boa noite a todos.